percebe-se claramente uma dilatação ou alargamento da alma. É assim que Santa Teresa procura descrever os efeitos, os frutos, aquilo que se passa com esta alma que vai sendo introduzida nas quartas moradas. Ou seja, não precisa você se ater tanto qual é a morada. O mais importante aqui é você saber que, ainda bem que você não parou, o mais importante aqui é você saber que tem algo a mais nessa busca de Deus. E não porque nós queremos os gozos, não porque nós queremos os arroubos, não porque nós queremos esse êxtase. Santa Teresa diz, não deve ser assim. A alma que trilha esse caminho buscando esses gozos, esses arrebatamentos, na verdade, ela ainda está muito distante. Porque para chegar aqui, ela já está abandonada a tal ponto que a única coisa que ela quer é amar e servir o Senhor. Ainda que a sua parte seja a cruz. Ela só quer amar e servir o Senhor. Ela não está cobrando do Senhor nada, ela não está cobrando os gozos, ela não está cobrando a glória, mas ela tem um profundo desejo de Deus. E aqui, eu convido você a abrir o seu livro Imitação de Cristo. Gente, se 1000 vidas eu tivesse, mas só tenho uma, eu nunca por mim mesma teria uma ideia como essa, de trabalhar o castelo interior, as moradas com Santa Teresa, iluminado pela imitação de Cristo. Viva o Espírito Santo, quanta riqueza Deus nos deu. Abra o seu livro, você que está com ele, no capítulo 12. Do capítulo 12 do segundo livro, do Imitação de Cristo, né? Ele tem 4 partes, é a segunda parte. Quando vai falar, ou melhor, o capítulo 11 do livro, do segundo livro, o pequeno número dos que amam a cruz. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa e nós vamos perceber, não é, que quando a cruz se apresenta, quantos que fogem da cruz. E por isso Tomás de Kempis vai trazer aqui o pequeno número daqueles que amam a cruz. Para fazer você crescer ainda mais nesse desejo, Santa Teresa fala que quem avança nesse caminho espiritual modera-se o temor que a alma sentia diante do sofrimento. Quem avança na vida espiritual, quem vai avançando com Deus, aquele medo inicial, isso aconteceu com os apóstolos. Eles fugiram da cruz também. Mas depois, por uma obra do Espírito Santo, por obra de quem? De Deus. Por uma obra do Espírito Santo, esses homens vão depois dar a vida por Cristo. O que é que aconteceu com ele? O que Santa Teresa está relatando aqui nas quartas moradas. Moderou-se neles o medo que sentiam dos sofrimentos. Por quê? Porque eles cresceram na fé. Porque tem mais viva a fé e entende que padecer por Deus, sofrer por amor a Deus, Sua Majestade, como Santa Teresa se refere a Deus, quando você sofre por Deus, Ele mesmo te dá a graça para suportar toda dor com paciência. São Paulo vai dizer isso em outras palavras. Ele vai dizer, nas muitas tribulações que padecemos por amor a Cristo, Ele nos faz nadar em consolações. Para cada sofrimento que nós suportamos por amor a Cristo, Deus envia uma tonelada de consolo. Ele não nos deixa sofrer sem consolo. Nossa, irmã Maria, que muita gente não compreende isso, não sabe disso. Pois é uma graça que você vai alcançando essa compreensão, esse entendimento que te faz não mais desesperar diante da dor à medida que você avança. Outro dia, eu escutava um padre muito querido, ao tratar das quartas moradas, ele trazia um exemplo bem interessante. Ele dizia assim, imagina que você foi convidado para uma festa de casamento, você vai ser madrinha desse casamento, ou padrinho, e
em outra cidade, você passou meses se preparando para isso, o seu melhor vestido, o melhor salão. Foi todo um investimento pelo carinho que você tem àquelas pessoas que lhe convidaram, pela estima. E você cuidou de todos os detalhes com primor. Chegou no dia, está você e seu filho se dirigindo até o local do casamento, até a igreja. Quando você se distrai um instante, seu filho abre uma barra de chocolate no banco de trás. Seu filho ainda pequenino, que inclusive seria o pajem, né, que chama do casamento, ia entrar com as alianças. Quando você olha para trás, ele está dos pés à cabeça sujo de chocolate. E você naquela hora, a caminho da igreja, você pede para parar o carro para tentar limpar o seu filho para que ele possa entrar na igreja, não é? Aquilo que for possível salvar, quando de repente seu filho suja o seu vestido também de chocolate. E naquela agonia você começa a se descabelar, começa a derreter, a borrar a maquiagem, começa a desandar tudo. E aquilo que parecia ser um sonho tornou-se um pesadelo. Mas aí, de repente, houve-se um tiro. E o tiro acertou quem? Acertou o seu filho. Naquele momento, o devotamento, o amor que você tem a esse filho, fez com que você esquecesse todo o resto. Já não importa se o vestido está sujo, já não importa a maquiagem, já não importa o cabelo, já não importa mais nada. Toda a sua atenção está voltada a salvar esta criança, a salvar o seu filho, e você corre para o hospital e, graças a Deus, consegue salvá-lo. É um exemplo muito fugidio, né? Porque nós estamos falando de realidades muito altas. Mas é um exemplo, Maria Joana está me corrigindo a palavra que eu usei, está muito alta a palavra, é um exemplo pobre diante da riqueza do que eu estou tentando comunicar, não é? Mas acontece isso nas quartas moradas, não é que é exatamente isso, algo ali despertou e é o amor. O amor que você tem àquele filho fez com que todo o resto você considerasse de menos importância, porque aquele amor é maior. Isso se dá com a alma aqui nas quartas moradas. Não é que os problemas deixaram de ser problemas, não é que... Mas a alma foi despertada no amor, pelo amor. E toda a sua atenção, então, se volta para esta voz que chama no mais profundo no seu interior. E aqui Santa Teresa vai falar o caminho, né? Primeiro a oração, o recolhimento infuso. Como assim? O que seria esse recolhimento infuso? Imagina aquela cena, aquele menino, aquela situação que tomou toda a atenção daquela mãe. Esse é algo que vem do interior. É uma atração que vem do seu interior, onde Deus habita. E que faz com que todas as suas potências, as faculdades da alma, voltem a olhar para dentro. Queiram se recolher. Tudo aquilo que é os sentidos, né? A memória, a inteligência, a vontade, tudo aquilo de repente volta o olhar para de onde partiu aquela voz. Deus que está atraindo no seu interior. E veja como isso aqui já é algo extraordinário. Nesse recolhimento infuso, porque é algo que Deus concede à alma. Até então, os passos que você deu, nada se faz sem a graça de Deus, mas contando muito com o seu esforço, vai dizer Santa Teresa, por meio das práticas, dos exercícios espirituais. Mas aqui é um recolhimento infuso, ou seja, partiu de Deus, foi Ele que, como aquela voz do bom pastor, vai dizer Santa Teresa, que quando, ao falar, todas as ovelhinhas seguem a voz do pastor. Quando aquela voz, quando aquele toque que veio de dentro aconteceu, tudo aquilo que estava fora se voltou para dentro. É esse recolhimento infuso que lhe prepara para algo ainda maior. Pode haver algo maior? Algo maior. Está pegando, irmã Maria Joana? Maior. Depois desse recolhimento infuso, esse que é o que prepara. O recolhimento infuso é o caminho para chegar na oração de quietude. E a oração de quietude, ela vai dizer, embora a inteligência, a memória ainda não estejam cativas por Deus, absortas, né, nele, mas a vontade já se deixa cativar.
E ela compara aqui como um mar. Você vê aquelas ondas em cima, aquela tempestade, vai e volta, mas o que acontece lá no profundo do mar? Há uma calmaria. Então, no exterior, pode ser que ainda a inteligência, a memória e a imaginação, que é a louca da casa, divaguem, mas a vontade, por onde Deus começa pelo amor, ela já está cativa em Deus. É como o oceano. Pode ser que ainda algumas faculdades estejam aí revoltas ainda, mas a vontade, ela já se deixa cativar por Deus. E olha os frutos, que é para você não desistir. Modera-se o temor que a alma sentia dos sofrimentos. Ela já não tem mais medo de padecer por Deus. Ela não tem medo. Quando você olha Santa Teresa depois da sua segunda conversão, quando ela entra aqui nas quartas moradas, você vê uma mulher, como a gente diz, uma mulher que não se é imparável. Está parecendo meio que o Instituto Hesed, né? Que não tem noção do imparável. A mulher sobe numa carroça e começa a fundar mosteiros, mosteiro atrás de mosteiro, num período extremamente difícil, movida pelo amor. Santa Teresa é ameaçada. Ameaça, jogar na fogueira, cortar a cabeça. É insultada. Falam as coisas mais terríveis sobre Santa Teresa e a mulher está lá. Ela não para. Ela não tem medo de sofrer por amor a Deus. Ela não tem medo. Então veja de onde Deus te tira, sabe? Da imperfeição do amor para a perfeição. Nós vamos rezar com esse poema de Santa Teresa mais uma vez, daqui a pouquinho, onde nós vamos dizer isso. Irmã Maria Raquel, é tanta riqueza, minha gente, é riqueza demais. Eu fico assim, eu imagino a agonia de Santa Teresa. Ô Senhor, marquei a página e desmarquei. Tu és bendito para sempre. No poema aqui de Santa Teresa, nós cantamos ainda agora, gente, onde está? Formosura que excedeis a todas as formosuras, sem ferir que dor fazeis e sem magoar desfazeis o amor pelas criaturas. Não é que a alma deixou de amar o semelhante, não é? Não, a alma transborda, mas um amor maior cativou. Ó formosura que excedeis a todas as formosuras, porque a beleza de Deus é uma beleza que não se compara a nada nesta terra. Não é que Deus é o mais belo, é que não há beleza que se compare. A beleza de Deus é de uma outra ordem. Esse amor é de uma outra ordem, é divino, não é humano. E esse toque, como diz a esposa do cântico, não é? Estou ferida de amor. Nós temos um trabalho belíssimo aqui da nossa Madre Kelly, o Verbo Sponsor, eu falei ontem. Quanto Satanás odiou esse trabalho. Eu acredito que foi um dos trabalhos que nós mais sofremos. O trabalho da Madre, na época CD, não é? Era o Verbo Sponsor, a esposa do Verbo. E era exatamente nessa linha que você precisa conhecer esse trabalho, nós precisamos dar a conhecer, porque Satanás fez de tudo para que esse trabalho ficasse escondido. Eu me lembro de um ateu, que não sei o caminho que Deus usou com ele, que ele foi para o espetáculo de lançamento, a apresentação do trabalho, e lá ele foi tocado de uma maneira que ele não sabia explicar e as lágrimas vieram. E é essa ferida de amor, o toque de Deus. Quando ele abriu a porta um pouquinho, o toque de Deus. Formosura que excedeis a todas as formosuras. E ela vai dizer, ó laço que assim juntais, dois seres tão diferentes, desiguais. Nós não estamos falando de uma criatura que se une a outra criatura, o seu semelhante, mas da criatura que se une ao seu Criador. Por que é que vos desatais, se atado em gozo trocais as dores as mais pungentes, quando se está unida a Deus, o sofrer me parece doce. Escutar os santos falando isso parece uma loucura. Como assim? Como é que Padre Pio vai dizer sofro quando não sofro? Como é que São Francisco de Assis vai dizer assim? Esqueceste de mim porque já não padeço mais? Meus queridos, são santos de quarta, quinta, sexta, sétima morada que já entraram nisso aqui e sabem que quando se está unido a Deus, o padecer é um gozo. Maria Raquel, parece que eu estou começando agora, eu não sabia nada disso. Pois é.
Que bom que Deus está nos dando a oportunidade, te dando a oportunidade de entender que a vida com Deus é maravilhosa. E por que nós vamos estar ali? Eu falava esses dias como galinha ciscando. Se Deus nos deu asas de águia, ou como diz Santa Teresinha, dela pelo menos eu trago o olhar e o coração. Se Deus nos deu um coração e um olhar de águia para voarmos alto, Ele vai resolver tudo isso. Ele não saiu do controle, Ele continua no controle de todas essas situações. Eu falo isso hoje na meditação diária da Palavra de Deus. Jesus, à medida que a gente se aproxima da Sexta-feira Santa, o cerco vai se fechando. Pode ser que esteja acontecendo com você também. O cerco vai se fechando, como foi se fechando para Santa Teresa. E ela vai morrer, e suas últimas palavras vai ser assim: morro como filha da igreja. Porque foi muito acusada. Inclusive, né, alguns trabalhos dela, obras foram recolhidos. Uma tremenda perseguição que, imagino que essa mulher sofreu, uma tremenda perseguição que se agigantou sobre ela. E ela vai, nas suas últimas palavras, dizer: morro como filha da igreja. Eu submeto tudo o que eu escrevi à autoridade da igreja. Então, eu medito isso hoje dizendo: Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle da situação. E Ele vai se utilizar daquilo que aos olhos humanos é algo terrível, para te trazer uma vitória incrível para aqueles que se unem a Ele e que realizam a sua vontade. Sem acabar, acabais, sem ter o que amar, amais, e nos ergueis da indigência. Ou seja, Deus não tinha que nos amar, mas Ele nos ama. Ele não tinha que fazer isso por nós, mas Ele faz. É totalmente gratuito e Ele nos eleva da nossa indigência. Porque quando alguém superior se une ao inferior, eleva. Então Deus se inclina, celebramos isso no Natal, na encarnação do Verbo. Deus se inclina para nos elevar. Para nos elevar. Mas tem mais aqui. Tem muito mais. A alma chega mesmo algumas vezes a desejar esses padecimentos, porque tem também grande vontade de fazer algo por Deus. Como vai conhecendo melhor suas grandezas, as grandezas de Deus, considera-se jamais miserável. Como já experimentou os gostos de Deus, vê que os do mundo são lixo. Lembra São Paulo dizendo: eu julgo tudo lixo. Os títulos, a fama, a honra, tudo que eu tinha, que para mim era tudo na minha vida, depois do conhecimento de Cristo Jesus, tudo isso é lixo. São Paulo é um santo das altas moradas. Depois desse gozo que Deus traz à alma, não tem nada que se compare a isso. Nenhum prazer desta terra, nem o poder, o prazer, o possuir, o sexo, o dinheiro, nada se compara àquilo que Deus opera na alma. Nada se compara. É aquilo também que nós vamos ver em outro passo da Escritura, dizendo assim: aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum coração jamais perscrutou. E nós vemos hoje as pessoas correndo feito loucas, procurando uma migalha de prazer, quando o único toque da graça é superior, é maior, impossível de descrever aqui de Santa Teresa, a menos que se sinta, a menos que se passe por isso. Aquilo que produz na alma. Mas, lembre-se, para entrar nessas quartas moradas, é necessário um desapego total. O desapego total. Como aquela senhora no carro, com aquele filho, aquele casamento, aquele vestido, o desapego total do que está fora, não por outra razão, mas porque algo maior atraiu a minha atenção. É aquela história de Santa Teresa dos Andes, né? Um rapaz louco de amor por Santa Teresa dos Andes. É outra Teresa, não é a Dávila, Teresa dos Andes. Jovem chilena. Também que se fez monja carmelita. E aí, na véspera da sua entrada para a vida religiosa, o pobre coitado vai até a casa dela, né? E diz aquela frase que ele deve estar se arrependeu até hoje. E olha para ela e diz, né, Teresa, sinto muito que você não tenha encontrado alguém à sua altura. Sinto muito que você esteja se fazendo freira porque você não encontrou alguém à sua altura.
o pobre coitado. E Teresa olha para ele e dá a resposta que ecoa até hoje, vai dizer, meu querido, é exatamente o contrário. Eu estou indo para a vida religiosa, eu estou abraçando a vida consagrada, porque eu encontrei alguém que está muito acima da minha dignidade. Não é porque eu não encontrei ninguém, eu encontrei alguém. Então, perceba que quando Deus assim se manifesta para a alma, e ela vai passando por esse desapego que nas primeiras moradas requer um esforço muito grande. Não é que das quartas moradas em diante o caminho fique fácil, não é isso. Mas é que muda. Santa Teresa, ela sofre muito para explicar, e o que ela consegue é dizer assim, a alma vai perceber que tem algo diferente. Mudou. É difícil verbalizar. Mudou. Aquilo que era tão difícil e tão penoso, já não é mais. Por exemplo, para Santa Teresa foi um martírio deixar a sua família. Ela relata isso no livro da vida. Os meus ossos pareciam que estavam se deslocando. Mas aquilo que foi tão difícil, depois já não é mais. Não se trata de acostumar-se com isso. Não, a graça de Deus que superabunda. E aquilo que antes você fazia com tanto esforço, agora, sabe, você pegar meio com carro, não sei se vocês pegaram aqui o tempo do carro a gás, né? É difícil para pegar. Não teve um tempo, hoje em dia é tudo moderno, né? Mas tinha um carro que é difícil para pegar, você que é mais velho entende o que eu estou falando, o carro só pegava no empurrão. E aí tinha que empurrar o carro, mas depois que ele pegava, pronto. Parece um pouco esse movimento do Espírito, esse caminhar das moradas, parece um pouco com isso aqui. Então, como vai conhecendo melhor sua grandeza, considera-se jamais miserável. Como já experimentou os gostos de Deus, vê que os do mundo são lixo e vai se afastando deles pouco a pouco e tem mais domínio para fazê-lo. Em resumo, a alma se aperfeiçoa em todas as virtudes e não deixa de continuar a crescer se não retrocede e volta a ofender a Deus. Ninguém se diga seguro de si. Ah, mas porque está na quarta, na quinta, na sexta... Não, Santa Teresa diz cuidado. Cuidado, porque quanto mais alto você subir, maior será a queda. Então, cuidado. Tudo se perde por mais que uma alma tenha atingido o ápice. Não quero dizer que concedendo Deus essas graças por uma ou duas vezes, resultem todos esses frutos. A alma deve perseverar em recebê-las, pois nessa perseverança consiste todo o nosso bem. Consiste todo o nosso bem. É muita riqueza, irmã Maria Joana. Viu? Tem muita coisa aqui para comentar dessas quartas moradas que a gente tem dó de estar cortando alguma parte aqui. Mas olha, abra o seu Imitação de Cristo, capítulo 11, do segundo livro. Diz assim, Jesus de fato conta com muitos que amam o seu reino, mas com poucos que carregam a sua cruz. Tomás de Kempis, ele não alisa, não. O povo diz que eu sou meio assim, mas que não conheceu o Tomás de Kempis ainda, né? Ele não alivia não, minha gente. Ele, né? Jesus, de fato, conta com muitos que amam o seu reino, mas com poucos que carregam a sua cruz. Conta com muitos que desejam consolação, mas com poucos que desejam tribulação. Porque não é humano. Não é humano você, de repente, dizer quem foi que disse, foi São João da Cruz? Eu sempre confundo. São João da Cruz e São Tomás, eles têm algo muito parecido, quando no final da vida o Senhor lhes aparece. Isso. E aí, eles responderam, mas de maneira diferente. Mas os dois trouxeram essa mesma realidade. O que você quer, depois de ter feito tanto por mim, né? Tanto São João da Cruz como São Tomás de Aquino passaram por essa experiência. E com palavras diferentes, mas eles vão responder, sofrer e ser desprezado por vós. Eu não sei você, mas quando há muitos anos atrás eu tomei conhecimento disso, eu disse, coisa mais estranha. Né? Coisa mais estranha. O que é que você quer depois de ter feito tanto por mim? Imagine Jesus perguntasse a você agora. Maria Joana já está pensando num monte de coisa ali, né?
Queria um estúdio grande ali, queria um... A gente está dizendo, eu quero ir para o céu. E aí o santo responde, sofrer e ser desprezado por vós. Coisa mais estranha. Mas aí você entende que isso não é humano, é divino. Porque eles já estão naquele patamar que São Paulo vai dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero me gastar por ti. Eu quero me consumir por ti, porque eu te amo, Deus. Muitos desejam consolação, mas poucos desejam a tribulação. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Não. Mas com a união com aquele que por nós resolveu padecer. Eu vou contigo até a cruz. Eu me deixo sepultar contigo para contigo ressuscitar. Aquilo que vivenciamos ali no batismo, né, de maneira como sacramento, mas o cristão é chamado a, de fato, viver isso, incorporar isso na sua vida. Deixar-se sepultar com Cristo para com Ele ressuscitar a cada dia. Encontra vários companheiros de mesa, mas poucos de abstinência. Então, nas quartas moradas, Santa Teresa vai fazer uma diferenciação daquilo que produz na alma o gozo, que vem do contentamento e o que vem como iniciativa de Deus, que é exatamente o que ela vai colocar aqui como gosto, né? O contentamento e o gosto que fazem vibrar a alma. Mas o contentamento é algo mais exterior, é algo que a própria alma, através dos exercícios espirituais, das práticas devocionais, ela vai tocando. O que pode acontecer diante de uma boa notícia, diante de uma como nós partilhávamos aqui, algo que foi pedido na oração e foi atendido, seja uma graça material, produz um contentamento. Mas o gosto não. É infuso. É algo que a alma não consegue produzir, é algo que só Deus pode trazer esta vibração à alma. Mas nem isso a alma pode fazer porque quer gozar disso, entende? É o que Santa Teresa vai esclarecer. A alma não deve ter outro desejo senão amar o Senhor, servir o Senhor. Como lhe aprouver. Santa Faustina Pirão virou até canção também na voz da Madre Kelly, não é? Faça-se, cumpra-se a tua vontade, faça como lhe aprouver. Né? Faça-se em mim a tua vontade, como lhe aprouver. Esse santo abandono nas mãos de Deus. Santa Teresa também vai escrever, e a Madre musicou, não é? Cumpra-se em mim a tua vontade. E se quiser me enviar sofrimento, pode enviar, mas me dê força para suportar. Todos querem regozijar-se com Cristo, mas poucos desejam suportar por Ele alguma coisa. Muitos seguem Jesus até a fração do pão, mas poucos até beber o cálice da paixão. Quanta gente acompanhou o Senhor até a Quinta-feira Santa? Na sexta-feira deu no pé. Muitos veneram os seus milagres, poucos seguem as ignomínias da cruz. Muitos amam Jesus enquanto não ocorrem adversidades. Muitos o louvam e bendizem enquanto dele recebem algumas consolações. Se, no entanto, Jesus se tiver escondido e os tiver deixado por um momento, caem em lamúrias, em lamentações e em grande prostração. Então, no caminho com Deus, meus queridos, nós vamos passando por uma purificação, partilhávamos sobre isso, não é, irmã Maria Joana? Essa purificação que acontece nos sentidos, a parte inferior da alma, os seus apetites, digamos, os apetites sensíveis, mas também a purificação da parte superior, o apetite racional. Todos nós, nesse conjunto aqui, vamos passando ao longo da vida por uma contínua purificação para sair daquele estado de dessemelhança provocado pelo pecado e entrar no estado de semelhança produzido pela graça de Deus, pelo amor.
Passamos por uma intensa purificação, não só dos sentidos, mas também as faculdades, as potências da alma, a memória, a inteligência, a vontade, purificada pelas virtudes da esperança, a caridade, a fé. É uma trabalheira. É uma trabalheira. Mas é esse o caminho que Deus deseja nos introduzir. Então, vamos rezar mais uma vez? Nós temos quanto tempo? Temos um tempo bom ainda. Vamos tentar aqui fazer um resumo daquilo que hoje o Senhor nos trouxe. Olha, ela vai dizer no capítulo 1 das quartas moradas. Parece razoável pensar que para chegarmos a estas moradas, deveremos ter vivido nas outras muito tempo. A Teresa ficou aí pelo menos uns 20 anos para conseguir entrar na quarta morada. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. Embora se costume passar pela que acabamos de descrever, não se trata de regra absoluta. Porque o Senhor oferece suas dádivas quando quer e como quer e a quem quer, não afrontando ninguém. A pessoa pode levar muito tempo para conseguir entrar, para ser introduzida aqui, na verdade. Mas ela diz, não é uma regra, Deus faz do jeito que Ele quer e como lhe apraz. A diferença que há entre contentamentos na oração e gostos, parece-me que podemos chamar de contentamento que adquirimos com a nossa meditação e as nossas súplicas, procedem da nossa natureza e, evidentemente, da ajuda de Deus, pois em tudo o que se disser, deveis entender que nada podemos fazer sem Ele. Quero que estejais cientes disso, para ter benefício neste caminho e subir às moradas que desejamos, o importante não é pensar muito, mas amar muito. E assim deveis fazer o que mais os despertar o amor. Santa Teresa teme que as pessoas fiquem perdidas no meio de muitos raciocínios aqui. Como fazer? Mas não se trata de pensar muito, se trata de amar muito. É assim que você se deixa embalar e conduzir por Deus até aos altos patamares da vida espiritual. Por isso que Deus começa pela vontade, não é pela inteligência, é pela vontade, porque é o amor. É sempre o amor. Nessa quarta morada, Deus então dilata o coração, porque a diferença não é do contentamento dos gostos que Deus produz. O contentamento é como a água que vem pelo aqueduto, ela vai dizer. E no gosto, a Maria Joana, brota de uma fonte. E essa fonte que brota do interior é ela que vai dilatando. Ela diz até que o contentamento pode fazer o contrário, até dar uma encurtada nesse espaço interior, olha só. Mas o gosto que vem é algo de Deus, ela alarga o coração. O coração é dilatado. Não é de fácil compreensão, mas é tão bonito, tão profundo. Não precisa compreender, só precisa continuar, né? Só precisa amar. Não é de se compreender, né? É de se amar, né? Ainda bem que você não parou. Dilatar o coração. Todo o interior vai se dilatando e ampliando e se produzem bens indizíveis. Ana Teresa, eu não tenho como descrever os bens que se produzem nessa morada. A gente diz um ou outro aqui acolá, mas não dá para descrever as maravilhas que está acontecendo na alma. Um conselho. Deixemos o Senhor conceder esta graça quando lhe aprouver, quando Ele desejar. Não devemos nos meter nisso. Hajamos como os que ocupam as moradas anteriores. Estejamos felizes de estar nas moradas anteriores. E humildade, por ela o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. A primeira coisa em que vereis se sois humildes é não pensando que mereceis essas graças e gostos do Senhor, nem que os haveis de ter em vossa vida. Talvez digais, se assim for, como alcançaremos essas graças se não as procuramos? Respondo-vos, não há melhor maneira do que a que vos disse, não procurá-las. Tua única ocupação deve ser amar. Não procurar esses gostos, essa graça, mas amar. Porque para chegar nesse estágio, é preciso que seja de maneira desinteressada, é o desapego total de tudo e de todos.
E por qual razão? Em primeiro lugar, porque a principal coisa a fazer neste caso é amar a Deus sem interesse. Em segundo, porque não deixa de ser de pouca humildade pensar que por nossos serviços miseráveis haveremos de conseguir coisa tão grande. Terceiro, porque a verdadeira preparação para essa graça é o desejo de padecer e de imitar o Senhor, imitação de Cristo. E não de ter consolo, já que afinal temos ofendido. Em quarto, porque Deus não é obrigado a conceder-nos gostos, como é de dar-nos a glória eterna se seguirmos os seus mandamentos. O que Deus prometeu para nós foi o céu. Isso aqui é com Ele. Sem essas graças poderemos salvar-nos, sabendo Ele melhor do que nós o que nos convém e quem o ama de verdade. E vem a quinta razão, e a mulher não para. É preciso desapegar-se por completo. O Senhor não deixará de conceder essa graça àqueles que se entregam totalmente ao tudo. Ela diz, não procure, não vá atrás de Deus por causa disso, mas arremata dizendo, Deus não vai deixar de se dar totalmente a quem totalmente se entrega a Ele. O problema é que a gente entrega os pedaços a Deus, né? Mas quem de tudo ao todo se entrega, recebe dele também a totalidade. Reza mais uma vez com esta canção, finalizando este momento. É uma canção, letra de Santa Teresa d'Ávila, música a nossa Madre Kelly, na voz interpretada pela irmã Maria Joana. Reza com ela, inclusive ao longo desse dia hoje, quantas vezes volta nesta canção, pedindo esta graça ao Senhor, não dos gostos, não das graças, desses frutos, digamos, os efeitos disso, mas pedindo isso, a graça das graças, né? Amá-lo e servi-lo de todo o teu coração. É o primeiro grande mandamento, não é? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E não tem como dar errado. Vamos rezar. Sob a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, possamos ter por Deus nosso coração, nossa alma dilatada e alargada nesse caminho do amor. Formosura que excedeis a todas formosuras, sem ferido fazeis e sem dor desfazeis o amor das criaturas.